tema de hoje, vocês estão vendo ali, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Nós vamos começar com essa frase que Jesus colocou para nós. Jesus fez uma afirmação. Fez uma afirmação muito importante para nosso entendimento. Tá? Vejamos como é que Jesus se expressou de acordo com o Evangelho de Mateus. Disse então Jesus estas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Então, nós vamos compreender hoje, tentar compreender essa palavra de Jesus, que deu graças a Deus, porque só aquelas pessoas mais simples e pequenas que conseguiriam compreender a palavra do Pai, compreender o verdadeiro sentido da vida, compreender a espiritualidade, todos os seus. Então, vejamos o que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo comenta desse assunto. Tá? O próprio Allan Kardec coloca o seguinte, aquilo que está escrito ali, né, que pode parecer singular, pode parecer esquisito que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espíritos. Vocês se lembram daquelas bem-aventuranças? Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. Não é? Então, ele agradece porque vai dar esses conhecimentos para os que são pobres de espírito e escondeu, ocultou dos doutos e dos prudentes, né, dos sábios, que seriam aparentemente aqueles que teriam mais inteligência, mais capacidade de compreender. Como é que Deus Pai só ensinou para os simples e para os pequenos e deixou os inteligentes, os doutores, os muito conhecedores de lado? É porque que cumpre-se entenda quem são esses simples e os pequenos, né? Então o Allan Kardec nos explica que esses simples e pequenos são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não os que se consideram superiores a toda a gente. Então isso é muito importante, gente, porque a gente tem que compreender o que significa a palavra humilde. Tem gente que confunde esse conceito de humildade falando: olha lá como ele está mal vestido, pobrezinho, se veste mal, está com o chinelo estragado, né? Então esse é humilde, coitadinho, é humildezinho. Nada a ver. Não é isso a palavra humilde. Humilde significa, que é uma palavra que vem da palavra terra, fértil. Terra fértil significa terra que é capaz de receber uma semente e fazer uma planta a partir dessa semente. Então, quem que é humilde? Depende da roupa? Não depende da roupa, né? Porque muitas vezes, vocês conhecem muitos casos do Chico Xavier, né? Que ele conta que ele abraçava muito o Jorge, que era todo esfarrapado, sujo, fedido, barrento e tal, né? Ele tinha como um grande amigo, e era um espírito muito superior que veio numa veste de pobretão. Mas não era uma pessoa humilde, mas não porque estava vestido de forma ruim, né? Assim como muitas vezes as pessoas que estão mais bem vestidas são humildes, ou não, e tem as que são muito orgulhosas, né? Então vamos lá para a próxima pergunta, por favor. Quem são os segundos, né? Por que Jesus escondeu dos segundos, né? Dos doutos e dos prudentes os conhecimentos superiores? Porque os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, do seu saber do mundo, e se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não falam que Deus não existe, né? Porque antigamente a palavra douto significava sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os segredos do céu, os mistérios da vida, para
os simples e aos humildes que diante dele se prostram. Não é? Então, também tem um caso muito interessante. Chico é um exemplo para mim de humildade. Não sei se eu estou correto, mas acho que é um entendimento nosso, né? Então, uma vez chegou uma mulher para ele e falou assim: "Ai, Chico, eu li o livro Ave Cristo." "É, minha irmã, e aí, o que você achou?" "Achei ótimo. Sabe o que eu senti agora? Tenho certeza de que eu fui mártir do cristianismo, quando foi a primeira época de Jesus. Eu fui mártir. Eu morri lá no circo." "É, minha irmã, que coisa maravilhosa, né?" Ela falou assim: "E você, Chico, com quem que você se identificou? Quem que você era naquela época?" "Ah, eu sei, eu era o piolho do leão." Foi o que ele disse, né? Ou seja, como é que você se enxerga, como é que você se vê? Isso aí é muito importante, a nossa posição na vida diante de toda a vida, diante de todas as pessoas, como é que eu me encaro, a maneira de enxergar é muito importante, porque nossas ações vão ser de acordo com o que eu vejo do mundo, aquilo que eu consigo identificar, né? Por favor, faça isso. Então mesmo acontece hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Nem todo mundo é capaz de compreender direito, né? Não sei se a gente é. Algumas pessoas ficam admiradas porque elas não acreditam em Deus, não acreditam em nada do que o Espiritismo traz e falam assim: "Mas por que os espíritos não chegam e não me convencem de que a vida é eterna? Por que não me convencem sobre a reencarnação? Porque os espíritos não me mostram de uma forma espetacular todas essas verdades que o Espiritismo diz que tem?" Né? Então, alguns incrédulos se admiram que os espíritos não se esforçam para nos convencer. Mas a razão está que os espíritos têm muito o que fazer. Então eles preferem gastar o tempo deles, a energia deles, o trabalho deles. Eles cuidam daqueles que procuram de boa fé e com humildade a luz, mais do que aqueles que se supõem na posse de toda a luz. E imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. Então tem gente que fala: "Não, mas se Deus é tão grande, por que Ele não mostra? Né? Por que Ele não dá uma prova concreta da existência dele?" Ou seja, o que será que está acontecendo com essas pessoas, né? Estão vendo as coisas de uma forma um pouco tapada. Pode virar mais um. O poder de Deus se manifesta nas pequeninas coisas. Estou lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, tá, gente? É um livro muito importante para todos nós. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, ou seja, o conhecimento está aí para quem quiser conhecer. O conhecimento da vida maior está aí de todo lado. Ele não esconde a luz, mas por isso derrama em ondas o conhecimento e a luz por toda parte, de tal maneira que só os cegos não a veem, né? São pessoas que estão enxergando muito pouco. Mas a esses que não veem, esses cegos, Deus não quer abrir à força os olhos, porque eles gostam de ter os olhos fechados. Isso que é verdade. Mas a vez deles chegará, mas não antes de eles passarem por algumas provas, angústias das trevas, e reconheçam que é a divindade que fez, que criou todo mundo, né? Criou as pessoas, criou o planeta, criou os animais. Então eles vão enxergar isso algum dia, mas não antes de terem passado por angústias das trevas que eles mesmos estão colocando, como se tivesse uma venda nos olhos, né? Às vezes eles chegarão a voltar e reconhecer que é a divindade e não o acaso que eles ferem o orgulho, tá? Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes conforme os indivíduos. Não é para essas pessoas que são incrédulas, não é para essas pessoas que não acreditam em nada, que compete dizer a Deus assim: faça isso, faça aquilo, apareça em tal hora, né? Em tal lugar e não em outro, porque essa ocasião é que mais me convém. Ou seja, tem gente que acha que pode mandar Deus se revelar
do jeitinho que eles acham que tem que ser, na hora que eles querem, no momento em que eles acharem mais legal. O que vocês acham disso? Não estão enxergando, não é? Mais um. Não se espantem, pois, incrédulos, que nem Deus, nem os espíritos que fazem a vontade de Deus, submetam-se às exigências desses incrédulos. Eles não vão aparecer na hora que esses incrédulos chamarem para aparecer, tá? Eu quero que o espírito da minha avó apareça aqui nesse momento, materializado, que aí eu vou acreditar. Não, os espíritos não estão aí para satisfazer as exigências dos incrédulos, tá bem? Por exemplo, o que você diria se o último dos seus servidores ficasse mandando o patrão fazer isso ou aquilo? Né? Mais ou menos isso. Deus impõe condições e não aceita as condições que queiram impor. Escuta bondoso aqueles que se dirigem humildemente e não os que se julgam mais do que ele. Entendeu? Mais um. Está comprido, mas o 10 é o último livro. Está cansando? Perguntar-se-á, não poderia Deus tocá-los pessoalmente e fazê-los acreditar? Por que Deus não vem e não falou? Estou aqui, né? Por meio de manifestações retumbantes, fazer sair, agora vou me manifestar, um monte de relâmpagos e eu sou Deus. Por que ele não aparece assim com toda a retumbância, né? Por quê? É fora de dúvida que ele poderia. Mas então, que mérito que teriam essas pessoas que não acreditam? Entendeu? Não se vê em todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até a dizer, ainda que eu visse, não acreditaria porque sei que é impossível. A ciência não permite eu acreditar nisso, né? Deus não pode criar nada, não. Por quê? Porque foi o acaso que construiu isso. Então, mesmo quando está na cara que existem, né, as evidências de Deus, eles não acreditam. Muito bem, isso. Então, esses que se negam assim a reconhecer a verdade é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para sentir essa verdade. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. Sabe o que é catarata? Aquela doença que vai criando uma nuvenzinha no nosso olho e a gente não enxerga. Se operar, fica tudo ótimo. Maravilhosa a operação da catarata. Mas ele não falou em venda, eu falei que é como se fizesse um pano, assim a gente não enxergasse. Mas o Evangelho fala que isso, não querer enxergar a verdade, é como uma catarata, impedindo a visão. Tá? De que vale apresentar a luz a um cego? Ele vai ver? Não. Vai ver catarata. Necessário é que antes se lhes destrua a causa do mal. Daí é que vem Deus, entra como um médico habilidoso e tira essa catarata devagarinho, mas de que jeito? Ele primeiro tem que retirar esse orgulho. Primeiro a gente vai ter que compreender que nós não somos a última bolacha do pacote, né? Não somos aquela pessoa maravilhosa que a gente às vezes pensa que é, porque às vezes a gente já pensou que era, né? Deus não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porque sabe que cedo ou tarde os olhos se lhe abrirão. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio, de vontade própria, quando, vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos lançar-lhe nos braços e pedir-lhe perdão, quais filhos pródigos. Tá? Então, vai por aí. Então, vejamos. Então, olha, o que nós aprendemos aqui no Evangelho? É necessário que a pessoa se disponha a enxergar alguma coisa. Modifique um pouquinho a sua visão de si mesmo e do mundo, né? O Haroldo Dutra Dias, um grande palestrante que está aí no YouTube com milhares de palestras, ele falou uma coisa muito interessante. Falou, vamos supor que você tenha gostado de mais de uma pamonha que você comeu. Fala assim, mas me ensina a receita da pamonha. Você pega aí, pega a receita e vai cumprir direitinho aquela receita e faz. Saiu uma droga na sua pamonha.
Fala, nossa, mas por que foi isso, né? Vou fazer de novo, compra todos os ingredientes, prepara aquela pamonha, mas agora vou fazer mais rápido. E faz rapidamente aquela pamonha toda, e o resultado é ruim. Terceira vez, não, eu vou fazer isso, mas agora eu vou ser competente, agora eu sei fazer as coisas, eu vou fazer direitinho essa receita. Deu zebra de novo, não prestou. Até que lá para 400 vezes que ele fez, né? Estou falando de existências, tá? Aí ele chega e fala assim, não, mas espera aí, será que essa receita está certa? Aí ele se toca, fala, acho que a receita não pode não estar certa, né? Quem sabe? Olhar, pensar, quem sabe eu faço diferente. Então, o Haroldo fala assim, tá, a pamonha até que é fácil, né? Porque é uma coisa muito concretinha, muito facinha, né? Mas ele fala assim, no bolso direito de cada um de vocês tem uma receita, sabe do quê? Da felicidade. Como eu posso ser feliz? Cada um vai puxar uma receita, não é isso? E o que vai depender? Da maneira como eu enxergo a vida. Como que é ser feliz? Cada um tem uma receitinha própria. E a gente vai seguir a receita direitinho. Às vezes por uma existência de 2, 3, 10, 20, 400 anos, 500, 600 anos, seguindo a mesma receita, de que a felicidade se repousa em você ter uma vida bem aquinhoada, que você tem que ter um bom emprego, que você tem que ter uma boa casa, uma boa vestimenta, ou seja, uma vida material adequada. Por quê? Porque a minha visão, muitas vezes, né, às vezes eu fico séculos lá na espiritualidade, aprendendo o quê? De acordo com o Espiritismo, que a gente tem uma vida eterna. A gente sabe que a vida é eterna, né? Nós espíritas acreditamos piamente que nossa existência não se encerra, nossa vida não se encerra em uma única existência. Então, se a minha receita é de como ser feliz só do ponto de vista material, eu posso ficar seguindo rapidamente isso, competentemente isso, muito bem, vou me sair muito bem na receita de ter uma vida material muito feliz, mas isso acaba não me trazendo a felicidade a que eu aspiro, não é? Então, o que eu posso fazer depois de umas 400 existências diferentes? Eu vou olhar minha receita e falar, peraí, e se não for assim? E se não é só isso? Né? E se a vida for mais do que isso? E se eu tiver uma vida eterna? E se for importante o jeito como eu me relaciono com o meu próximo? E se for importante eu respeitar o direito do outro, né? E não só correr atrás do meu próprio, né? Do meu próprio benefício? Então, a hora que eu falar, opa, então às vezes a receita não está certa, né? Então, passa agora para o próximo. Então, gente, é muito importante a gente pensar em como é que a gente vê a vida e também como é que a gente vê a nós próprios. Como é que a gente se vê no espelho? Olha lá, quem que está vendo? O que ele está vendo? Ele mesmo. Só que tem vezes que a gente olha para o espelho e a gente é um gatinho e vê um leão. Vê um leão no espelho e fala, olha como eu sou bonito, olha como eu sou charmoso, olha como eu sou poderoso, né? Só que não, a gente não é tão poderoso, a gente não é tão bonito, a gente não é tão perfeito. Então a maneira como a gente vai enxergar isso vai ser muito importante, né? Como é que eu me encaro? Então, por que traz o orgulho? Quais são as crias do orgulho? O que ele provoca na gente? Quando a gente se acha, né? Mais do que os outros, que Deus nem está aí com a gente, que Deus nem existe, eu consegui tudo pela minha própria força, pela minha própria coragem, eu batalhei, eu mereço, eu corri atrás. Você se achar assim, né? O que traz junto com isso, com esse orgulho, o que vem? Quais são as crias do orgulho? Hein? A vaidade é muito importante, né? Vem da palavra vão, que quer dizer vazio. Então eu sou vazio, mas eu me enxergo maravilhoso, entendeu? Então eu estou me envaidecendo de uma coisa que na verdade não fui eu que criei, muitas vezes. Por exemplo, se você nascer linda, foi você que se inventou linda?
mais ou menos, né? Você ganhou um corpo. E assim por diante. Outro filho do egoísmo. Quem é mais cria do egoísmo? O egoísmo, né? Filho do orgulho é o egoísmo, porque se eu sou mais do que os outros, o mundo é meu. Eu mereço tudo, né? Os outros são inferiores, não merecem tanto quanto eu. Então eu vou abarcar o máximo que eu posso para mim mesmo. E isso vai me trazer problemas no futuro. Porque toda semente vai dar-me fruto. E o que eu estiver plantando agora, eu vou colher no futuro, não é? Outro filho do orgulho, qual que é? Nós falamos em egoísmo, nós falamos em vaidade. O ódio. O ódio, por quê? Porque o orgulho e o egoísmo são os dois demônios terríveis que Jesus veio destruir. Exatamente. Entendeu? Então todos os outros vícios da alma, tipo inveja, maldade, maledicências, tudo isso nasce desse... O ciúme também, o ciúme, né? Isso, o ódio. É verdade. O cara fica soberbo também. Tá soberbo, eu sou muito bacana, eu sou o melhor de todos. Pensa, gente. Opa! Será verdade isso? Faça mais um, por favor. Então não quero me enxergar que nem uma leoa não, tá? E cada um de vocês faz favor de conhecer-se para ver como é que vocês são mesmo de verdade. Vamos encarar a nossa vida interna. Como que eu vejo o outro? Será que eu realmente estou seguindo as máximas de Jesus? Então ele cita também o caso do... Quem que sabe quem que é essa figura aí? Zaqueu. O que acontece com o Zaqueu, gente? Ele era baixinho como o quê? Né? Contava a Bíblia, não é isso? Ele era baixinho. Qual o problema de ser baixinho? Nenhum. Só quando você está no meio da multidão. Quando você está no meio de uma multidão, é difícil de você enxergar as coisas que estão por lá. Se eu tivesse 2,10 metros, eu estou em cima da multidão, eu enxergo tudo. O Zaqueu era baixinho, mas ele queria enxergar aquilo que Jesus estava falando. Então o que ele fez? Subiu no sicômoro, subiu numa árvore para poder chamar Jesus e falar: olha, eu gostaria de conhecer você melhor, né? E o que Jesus falou para ele? Jesus falou o seguinte: chegando nesse lugar, Jesus dirigiu-se para o alto olhar e vendo Zaqueu, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porque quanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Ou seja, Zaqueu, desce daí, eu quero que você me hospede na sua casa hoje, à noite. Aí Zaqueu correu, desceu, foi visto por Jesus, né? Porque ele era com toda a moral. E aí ele ficou muito feliz. E na conversa que eles tiveram, gente, foi uma conversa. Então o que foi? Em torno dessa conversa, gente, que Zaqueu teve com Jesus, foi quanto tempo vocês acham que ele conversou com Jesus? Máximo 1 hora e meia, não é isso? Foi o momento mais importante da vida do Zaqueu. Porque naquele contato com Jesus, ele já foi avaliando, ele já estava chateado com a vida que ele levava. Ele estava muito aborrecido, porque todos gritavam que ele era um homem malvado, ele era um cobrador de impostos. O dever dele era realmente explorar o povo. Ele estava mandado para explorar o povo, né? Mas esses momentos que ele teve com Jesus, ele pôde enxergar que não era assim, que ele tinha muito mais ganho se ele abrisse mão dos bens dele, né? Se ele reparasse, se ele cuidasse daquelas pessoas a quem ele prejudicou. E ele foi tão sincero com Jesus, e ele falou para Jesus o quê? Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres. Metade. E se eu causei dano para alguém, seja no que for, vou indenizá-lo com 4 tantos. Ou seja, se eu ferrei alguém em R$100, vou pagar para ele 400.
ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então, o que nós temos que pensar é o seguinte, gente: Jesus está do nosso lado, em todos os momentos da nossa vida. Será que a gente quer conversar com Ele um pouquinho? Se a gente quiser conversar com Ele, é só chamar. Num minutinho Ele está aí, um segundinho, porque Ele sabe de toda da nossa cabeça por dentro, sabe o nosso coração, sabe tudo que nós sabemos e conhece o nosso percurso ao longo dos séculos. Jesus conhece todas as existências de cada um dos seus filhos. Porque meu GPS sabe a localização sua, né? Jesus sabe. Não só localização, como sabe sua vida inteirinha. Né? Imagina só o que hoje o homem conseguiu, né? Preparar um GPS que me mostra onde eu estou, quais são as coisas ao redor. Se eu quiser saber sobre a China, o endereço lá na China, eu sou capaz de abrir. Jesus sabe. Então, se eu quiser abrir meu coração, podemos ter a conversa mais importante do mundo, que é para eu ver como é que eu poderia encarar. E quem sabe aí eu vejo que a minha receita pode ser aquela de criar uma vida eterna para mim. Está programada tantas existências quantas forem necessárias para que cada um de nós possa evoluir e se transformar num ser angelical. Todos nós temos esse destino e temos uma rota prevista, mas nós vamos escolher o caminho. Podemos pegar o caminho do mal e vai demorar, mas no fim nós vamos chegar. Ou seja, esse homem podia ser até mau, mas era um filho de Abraão. Todos são iguais para Deus, todos são iguais para Jesus. E Jesus conhece muito bem a nossa existência. Né? Tem mais um? Então, fechando, não sei, posso contar mais história? 15 minutos aí. Hein? 15 minutos. Então, pera aí, fecha um pouquinho. Daqui a pouco vamos voltar para isso. O que nós temos que pensar é o seguinte, gente: se vocês abrirem o livro do Céu e do Inferno, não sei se vocês todos já leram o Céu e o Inferno. Já leram? Ele é muito, muito interessante. Tem uma parte teórica, mas depois tem muitos casos de espíritos que são chamados para falar. E tem lá os relatos de como que eles foram, né? De que eles, como é que foi a vida deles lá no além, depois da morte, né? Então tem muitos casos. Então tem uma parte que fala de espíritos mais felizes, que já perceberam que a receita não era essa, da vida só material, né? Tem outros espíritos sofredores, que contam os dilemas e sofrimentos que eles passaram, né? E mostra muitas vezes o quanto que um minuto de mudança pode fazer diferença para nós. Todo mundo já leu O Nosso Lar, não é? Quem não leu, assistiu o filme. Quem não assistiu nem leu, pode ler, que é um livro fundamental do André Luiz, que ajuda a gente a compreender essa vida. Você já leu? Não? Só resumindo, o André Luiz foi um médico muito importante aqui no Brasil, né? Quando ele saiu da vida material, ele fez o que todo mundo aqui na Terra, ele fez o que todo mundo fazia. Todos os médicos, todas as pessoas importantes da sociedade onde ele morava faziam. O que era essa vida? Era uma vida boa. Ele ia nos melhores restaurantes, ele tomava os melhores vinhos com muita frequência. Ele teve alguns casos amorosos fora do casamento. Ele teve, assim, pouca ação no bem, vamos dizer, né? Não quis, assim, fazer umas consultas. Uma ou outra consulta grátis que ele fez foi música, né? E esses dois, acho que não lembro quantos casos. Os casos que ele atendeu de graça, depois ficaram rezando para a alma dele por muito tempo. Mas ele não se dedicou quando estava aqui. Quando ele desencarnou, ele foi passar por uma situação muito terrível lá no Umbral, que é uma região sombria. Ficou 8 anos lá pelejando em lugares que tinha charco, que tinha lama, que tinha espíritos que ficavam gritando no ouvido dele que ele era suicida. Ele nunca se achou um suicida. Por quê? Porque ele fazia igual a todo mundo. Era vida, era regra, era cultura do seu ambiente, né? E aí, quando ele se encarnou, ficou 8 anos lá ouvindo
gritos de pessoas acusando ele, falando, você não me atendeu quando eu estava doente, você é um suicida, você bebeu, você matou seu corpo. Muito bem. 8 anos. Até que ele resolveu falar, poxa, mas eu não sou nada disso. Mas tá bom, se estão falando, quem sabe, né? Então foi pensar que nem minha mãe um dia me ensinou a fazer oração. Eu não acredito muito em Deus, não. Mas acredito em, né? Mas vou tentar fazer uma oração aqui para ver se funciona de alguma maneira. Fez uma oração sentida e pediu apoio para a mãezinha dele que já havia desencarnado havia muito tempo. E o que aconteceu? Ele foi acudido por espíritos superiores muito amigos que o resgataram, tiraram desse charco e o levaram para uma esfera diferente, para uma instância espiritual chamada Nosso Lar, e ali ele ficou em recuperação no hospital. Sarar e começar a perceber que não era bem assim a vida, né? Mas ele falava assim, mas todo mundo fazia isso, por que eles ficam me xingando? No fim ele compreendeu que ele estava errado nesse ponto, ele queria fazer uma alteração, e fez, deu certo. Aí ele começa, aí são 9 livros muito interessantes. O primeiro é esse, Nosso Lar, depois vem Os Mensageiros, né? Que conta o quanto que é importante essa preparação, né, da gente. Quanto que lá no mundo espiritual a gente tem escola, tem aprendizagens, em todos os níveis, né? A gente pode aprender aquilo que a gente nunca aprendeu na Terra, né? Quem não teve oportunidade de estudar e gosta da coisa, pode estudar. Quem quer desenvolver uma habilidade artística, tem escola para isso. E só que então ele conta também, no segundo livro, que chama Os Mensageiros, então esse primeiro momento que ele fez oração, alterou tudo. Mais tarde ele pôde até encontrar a mãezinha dele lá no plano espiritual, né? E até outras coisas muito importantes que aconteceram. O segundo livro, que é Os Mensageiros, outro livro do André Luiz, ele conta da preparação de pessoas que vinham para ser médiums aqui na Terra. Para ser médium, o que é médium, né, gente? É uma pessoa que se dispõe a ser um intermediário entre o plano espiritual, entre os espíritos desencarnados e o plano físico. Então, o que acontece? Os espíritos inspiram essa pessoa e essa pessoa dá voz a eles. Tem outros médiuns que são médiuns só de visão, né? Eles são capazes de enxergar os espíritos. Que nem o nosso amigo Chico Xavier, ele tinha a mediunidade de incorporação, que é essa primeira que eu falei, de dar voz para os espíritos. Ele tinha a possibilidade de enxergar tudo, os espíritos em volta, inclusive as pessoas com quem que a gente traz juntinho da gente, né? Ninguém está sozinho nesse mundo, né? É muito importante a gente pensar que quando a gente está com um pensamento na cabeça, esse pensamento se irradia e se liga a todas as pessoas do mundo, não só no planeta Terra, todas as pessoas que estão vibrando da mesma forma. Então, se eu tiver um pensamento de ódio, como o senhor estava falando, eu me ligo a todas as pessoas que têm ódio em todo o planeta e mais um pouco, tá? Então, esse pensamento cresce dentro de mim. Tem espíritos que desejam que eu faça mesmo o mal que eu estou pensando, né? Que eu dê vazão para esse ódio, por exemplo. Por quê? Porque eles todos estão na mesma vibração, né? Por exemplo, se eu estiver do lado do bem e falar assim, não, gente, eu quero ajudar, eu quero fazer o meu melhor, eu vou ser bom para quem estiver por perto, vou tentar perdoar se alguém me ferir, se alguém pisar no meu pé, eu não vou dar importância, eu vou falar, não foi nada, doeu, mas passou, e assim por diante. Se alguém te trair também, pensa, vou falar assim, bom, eu tenho fraqueza, o outro também tem, paciência, vou ter que tolerar, né? Mas de onde vem tudo isso? Do amor que a gente pode sentir pela gente mesmo. Se a gente sentir amor pela gente mesmo, vamos conseguir pensar com amor no próximo. Jesus falou, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, para eu amar a mim mesmo, gente, a gente precisa conhecer as imperfeições, tá? As imperfeições que a gente tem e se aceitar. Poxa, o que eu posso fazer? Ainda não consigo dar esse passo. Tá bom, vou ter amor por mim. Tá bom, estou encarando a minha dificuldade nesse momento, né? Se eu conseguir ter amor por mim, perceber que eu tenho as minhas imperfeições, talvez eu seja mais capaz de tolerar
as imperfeições do outro, as maldades que alguém possa fazer para a gente. Por quê? Porque eu vou amá-lo como eu me amo. Eu sei que eu sou imperfeita, eu sei que ele é imperfeito, eu sei que todos que estão nessa terra são imperfeitos, né? E Jesus falou: sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Porém, gente, nós vamos atingir, por mais que a gente viva aqui no planeta Terra, nós vamos atingir o nível de perfeição da Terra. Porque como não dá para você comparar, por exemplo, na escola, vai dar prêmio para todos os meninos que foram bem mesmo, os melhores alunos do 3º colegial, tá? Ótimo, então os melhores alunos vão receber o prêmio, mas dá para comparar eles com os melhores alunos da faculdade, em termos de conhecimento? Não dá. Então, por mais que a gente se esforce, nós vamos atingir o máximo nível deste planeta, que é uma escola. Então, nós vamos atingir o nível e nós temos um guia fantástico, que é Jesus. Jesus é a encarnação, né, do modelo de superioridade que a gente pode alcançar. Nem quer dizer que ele seja o máximo, né? Ainda tem mais para lá. Depois de Jesus é capaz que tem outros espíritos crísticos ainda mais evoluídos do que Jesus, tá? Mas voltando aos Mensageiros, que é o 2º livro do André Luiz, né? Ele fala lá de uma preparação, de um curso para pessoas que iam ser médiuns aqui na Terra, né? E o curso era muito bom, era muito rico, tinha exemplos, eles fizeram toda a parte teórica, fizeram práticas, estavam perfeitamente conscientes do que eles deveriam cumprir aqui na Terra como médiuns, e reencarnaram. Só que dessa turma toda daquela escola, só um pouquinho de pessoas que conseguiram se manter firmes na proposta, nos conhecimentos que eles tinham. Então nós temos que ter um pouquinho de paciência conosco, vamos fazer o nosso melhor. Porém, se a gente deslizar, se a gente errar, se a gente fraquejar, calma, paciência, vamos nos aguentar, tá? E vamos aguentar mais o outro, vamos nos esforçar, porque a hora que você se esforça para caprichar no comportamento com o outro, você está se melhorando também, tá? Não tem erro. Por último, Carlos, então, para resumir agora sim, tá no nosso horário, a última, umas falas de Emmanuel, que eu acho muito lindas, né? Ele vai falar assim, ele vai falar em torno da humildade, que do livro Ceifa de Luz, capítulo 17, Emmanuel fala assim, em torno da humildade. Eu acho que é grande, não sei, para mim um grande recado desse tema é a gente procurar ser humilde no sentido pleno da palavra, né? Então o Emmanuel nos ajuda muito sempre, né? Afinal, o que possuímos que não devemos a Deus? Fala aí, o que é? O que você tem, Natália, que você não deve a Deus? Fala. Fala, Marlene, o que é que você deve? Você não deve a Deus. Ele fala assim que a própria vida que nós temos se reveste de tanta grandeza, tanta complexidade, que só a loucura ou a ignorância não reconhecem a divina sabedoria dos seus fundamentos, ou seja, tudo que nós temos vem de Deus. Ele vai citar, para consideração disso, basta que a gente pense no quanto que a gente usa dos bens, né? Nós temos um usufruto de tudo que a gente faz na vida, nós temos uma mobilização de bens que facilitam e felicitam a nossa vida. O corpo é presente de Deus? O corpo, que lhe serve de transitória moradia, é uma doação dos poderes superiores, por meio do santuário genético das criaturas. Deus providencia esse corpo para nós. Os familiares também são apoios de empréstimo. A inteligência se lhe condiciona a determinados fatores de expressão. Você só é inteligente se você tiver certos componentes cerebrais, físicos, do ambiente, né? Não é só do corpo, não, é também do ambiente que você respira e que você pode desenvolver essa inteligência. O ar que a gente respira
é patrimônio de todos. As conquistas da ciência, sobre as quais se baseia o progresso, são realizações corretas, mas provisórias, porque cada século que passa, elas vão se ampliando, a ciência vai melhorando. Os elementos de trabalho que nós temos, eles mudam de tempos em tempos, não é verdade? Por exemplo, antes a gente usava telefone fixo só, depois a gente usa o telefone móvel, agora a gente pode usar o WhatsApp sem o telefone, né, só com o computador, etc. Os elementos se alteram. A saúde física também é um presente de Deus em regime de empréstimo. Tá? A fortuna é um depósito a título precário. Como dizem muito bem, não, o caixão que vai te enterrar não tem gaveta para você carregar os bens que você queira, a sua fortuna. Não dá. A autoridade é uma delegação de competência, obviamente transferível, né? Agora o Tito é o presidente, daqui a 6 meses nós vamos eleger um novo presidente, já estou preparando o povo, né? Ou seja, é transitório, a gente não fica para sempre no poder de autoridade, até presidente, fica lá uns X anos, depois sai, depois troca, papapá. Os amigos são mutáveis também, na troca incessante de posições, pelas quais são frequentemente chamados à prestação de serviço, segundo os ditames que os princípios de aperfeiçoamento ou de evolução lhes indiquem. Por mais queridos que sejam os amigos, às vezes eles têm que mudar de cidade, né? Às vezes eles nos abandonam porque foram estudar outro assunto, às vezes mudaram de religião, não querem mais a nossa companhia, sei lá, os amigos então mudam, né? Até os inimigos, nossos adversários, a quem nós devemos muito para a nossa aprendizagem, porque eles vão nos dizendo quais são os nossos defeitos, eles também são substituídos de vez em quando, né? Os mais queridos objetos de uso pessoal passam de mão em mão. Não adianta você falar, ai, meu brinco é tão amado, que brinco maravilhoso que eu tenho. Não vou carregar ele, né? Ele vai passar para outra mão, para desencarnar. Ou seja, em qualquer plano ou condição de existência, estamos subordinados à lei da renovação. Sempre vai ter uma lei da renovação. Por isso, sempre que nós vejamos inclinados a nos envaidecer de alguma coisa, recordemos que nos achamos totalmente ligados à vida de Deus, que a benefício da nossa própria vida, ainda hoje, tudo pode rearticular, refundir, refazer ou modificar. Isso é o nosso amigo humano, nos fala que a humildade não é servidão, tá? Tá bom. Então, humildade não é servidão, tá? É uma liberdade que nós vamos ter de fazer as nossas modificações, se a gente quiser caminhar mais rápido, naquilo que é realmente importante, tirar de lado, dar a verdadeira importância às coisas que são importantes para a vida eterna, não para essa vida só, tá? Era isso. Eu tinha que dizer, alguém quer falar alguma coisa? Quer, Jovem? Quer falar alguma coisa? Prece? Então vamos fazer a nossa prece agora. Vamos agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos aqui nesta casa que nos acolhe com tanto amor, entre amigos. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de poder enxergar e queremos a cada dia remover um pouquinho essa catarata do orgulho. Ajuda-nos, Senhor, a sermos realmente sabedores do lugar que ocupamos nessa imensidão do infinito cósmico que o Senhor criou para nós, com tanta beleza, com tanta harmonia entre os astros, com tantas leis que nos ajudam a nos organizarmos e que nos ajudam a compreender, Senhor, a vida verdadeira. Queremos pedir nesse momento que cada lar de cada um dos nossos amigos aqui presentes
e também de todos os amigos e trabalhadores e pessoas que frequentam este lar, nesse momento possam receber um abraço da espiritualidade maior, renovando as energias, trazendo mais alegria, pedindo, Senhor, que o próximo ano que se aproxima seja o momento da nossa redenção, seja o momento em que a nossa caminhada possa se fazer mais fértil, mais voltada para os verdadeiros valores que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Em teu nome, Senhor, encerramos a reunião.